Fala galera, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, infelizmente, nossa aula vai ser gravada, porque, como vocês repararam, na semana passada eu não fui dar aula, eu não estava me sentindo bem. Comecei na terça-feira, de madrugada, de manhãzinha, assim, a ter alguns sintomas relacionados à Covid. E para garantir a minha segurança, a segurança de toda a comunidade escolar, né, cumprindo os protocolos, eu estou isolado. Não posso dar aula presencial. Venho me sentindo um pouco melhor. Essa semana eu fiquei com muita dor de cabeça, um pouco de diarreia, um mal-estar, assim, corpo bem pesado. Ficar indo e vindo, mas não tive febre. Espero que continue assim, espero que eu continue me sentindo, me recuperando aos poucos. E por conta disso a aula vai ser gravada, tá certo? Eu vou passar pro próximo slide para a gente dar continuidade na nossa matéria, tá bom? Fala galera, beleza? Tudo bom? Nas últimas aulas a gente veio falando a respeito dos movimentos migratórios, né? Classificamos esses movimentos migratórios, falamos os motivos pelo qual essa pessoa ou esse grupo de pessoas se motivam a ir para algum lugar, se motivam a sair de algum lugar, né? Os fatores de atração e de repulsão. E um fenômeno que a gente percebe aqui na geografia é que as pessoas estão se direcionando cada vez mais aos espaços urbanos, às áreas urbanas, né, aos centros urbanos. E então a gente vai dar início a estudar o que é esse espaço urbano, quais são as características, quais são os componentes que compõem esse espaço urbano, beleza? E a gente classifica, né, espaço urbano como uma aglomeração de pessoas, edificações e atividades. E eles são necessariamente criados e ocupados densamente pelo ser humano, né? Nesse espaço urbano, a gente consegue perceber, em comparação ao espaço rural, uma maior oferta de bens e serviços, uma maior disponibilidade de lojas, de serviços, de materiais, ok? E a gente percebe também equipamentos urbanos diversificados, né? E o que são esses equipamentos urbanos? São equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial, rede telefônica, gás canalizado, internet via cabo, certo? São equipamentos urbanos que a gente percebe nesse espaço urbano. E uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar é a respeito dos conflitos nesse espaço urbano, né? O espaço urbano ele é um palco de diversos interesses distintos, né? Diversos agentes que participam desse espaço urbano, né? Diferentes pessoas, né? Agentes que a gente chama são as pessoas, né? Com diferentes interesses nesse espaço urbano, correto? Ih, apertei o botão errado, era para apertar espaço, eu apertei Enter, perdão. E nesse espaço urbano, né, a gente percebe que atualmente mais da metade da população mundial vive em cidades, beleza? E esses conflitos, obviamente, são percebidos diariamente, né? Se a gente tem esse adensamento, essa concentração de pessoas na cidade, a gente, consequentemente, obviamente, vai perceber uma maior quantidade de conflitos urbanos, né? Aí eu trago aqui dois exemplos, né? Movimentos sociais que pedem pela moradia para todos, né? É, há uns anos atrás, ou cerca de um ano, 2 anos atrás, tiveram reduções de linhas de ônibus que levavam para a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso faz parte, isso mostra uma série de conflitos urbanos dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? O que a gente pode pensar, o que a gente pode concluir, ou pelo menos tentar concluir com essa redução das linhas de ônibus que levam à periferia para a zona sul da cidade do Rio, né? Que talvez essas pessoas, esses moradores, os tomadores de decisões públicas não estão interessados em pessoas fora da Zona Sul frequentando a Zona Sul, né? É uma das conclusões que a gente pode tirar com essa tomada de decisão, com esse conflito urbano que a gente percebe
na cidade do Rio. E aqui eu trago duas reportagens para mostrar um pouco sobre esses conflitos urbanos, né? A primeira delas é: Prefeitura do Rio retoma demolições de casas na Vila Autódromo, certo? Redução de números de ônibus da Zona Sul do Rio começa em outubro. Aqui é uma reportagem mais antiga, né, que para mim marca muito sobre esse conflito dentro da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Cidades, né? Para a gente começar a falar sobre cidades. O que são as cidades, né? Cidades são áreas de localização permanente com aglomeração de pessoas e desenvolvimentos de atividades não agrícolas. Beleza? Então, um pouco sobre as histórias das cidades. As primeiras cidades surgiram há cerca de 10 mil anos atrás, lá no Oriente Médio, né? Após a invenção da agricultura. Antes disso, por que antes da invenção? Por que após, perdão, a invenção da agricultura? Antes disso, o ser humano ele era nômade. O que é nômade? A gente não tinha a técnica de plantio, a gente não sabia plantar. Como sobrevivíamos? Através da caça e da coleta de frutas, né? De plantas, mas principalmente através da caça. Nós éramos caçadores-coletores. Quando acabava a disponibilidade de alimento ou de água em determinada região, a gente se mudava, a gente migrava para outra localidade. A gente não estabelecia um povoado, a gente não começava a implementação de uma cidade naquele local. Por isso, somente após o advento da agricultura que foram começar a surgir as primeiras cidades, ok? Então, uma interessante questão para eu arguir vocês numa avaliação é sobre isso, né? De eu pedir para vocês escreverem sobre a relação das cidades com o advento, com a invenção, com a criação da agricultura. Fica muito simples a gente entender, né? Porque antes da agricultura éramos nômades e a gente ficava sempre migrando de um local para o outro na busca de alimentos e não conseguíamos justamente começar a implementação de uma cidade, certo? Após o advento da técnica da agricultura, a gente ficou mais fixo em determinado local, favorecendo, né, em grande parte, a formação de cidades, beleza? E nessas cidades a gente tem uma grande presença das paisagens urbanas, né? Porque quando a gente fala paisagem, a gente não está se referindo somente àquela visão bucólica do campo, de uma floresta, né? Tem as paisagens urbanas também, né? E nessas paisagens urbanas tem um predomínio do que a gente chama de elementos culturais. Ele tem um predomínio sobre os elementos naturais, né? Que são os elementos predominantes nas paisagens naturais, né? Que elementos culturais são esses? Obviamente, né? Prédios, indústrias, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais, shoppings, cemitérios, todos esses elementos que a gente vê na nossa rotina no ambiente urbano, beleza? Aqui eu trago também mais algumas coisas sobre as paisagens urbanas, né? De acordo com o tipo de cidade, com o tamanho da cidade, com a idade das construções, com a idade dessa cidade, com os aspectos culturais presentes nessa cidade, nós vamos ter diferentes paisagens urbanas, paisagens dessas cidades, né? Eu não posso dizer que as paisagens urbanas são sempre iguais, obviamente, né? A gente pega uma paisagem urbana de uma cidade com um contingente de, sei lá, 10 mil pessoas, vai ser completamente diferente de uma paisagem urbana de uma cidade com milhões de habitantes, né? As paisagens urbanas, elas vão se modificando de acordo com a atividade econômica que predomina nessa cidade, de acordo com o tamanho dessa cidade, de acordo com a idade das construções feitas nessa cidade, dos aspectos culturais presentes no local onde essa cidade foi feita, né? Dos aspectos econômicos, dos aspectos naturais, tudo vai mudar de acordo com o local, com as características dessa cidade, beleza? E uma coisa interessante da gente entender também é o conceito de metrópole e região metropolitana. O que é uma metrópole? O que é uma região metropolitana? Nós aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole. O que é uma metrópole? É uma cidade central
certo? Que exerce influência e centralidade sobre as demais cidades ao redor, como por exemplo São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Teresópolis, o Rio de Janeiro, aqui a cidade do Rio apresenta uma quantidade de equipamentos públicos, equipamentos comerciais muito maior do que as cidades ao nosso redor, certo? Ou seja, a gente exerce uma influência cultural, uma influência econômica, uma influência social sobre essas cidades ao nosso redor, certo? A disponibilidade de emprego, de mão de obra na cidade do Rio, ela é muito maior do que nas cidades ao redor. Isso, inclusive, causando o que a gente estudou nas últimas aulas sobre a migração pendular, correto? Lembra que eu falei o exemplo do tipo de migração pendular? Que a pessoa mora numa cidade e trabalha em outra, ou estuda em outra, e ela vai e volta ou todo dia ou semanalmente, certo? Isso ocorre muito na cidade do Rio, por ela ser uma metrópole. E às vezes algumas cidades em nossas redondezas não disponibilizarem de tanto emprego ou de tantas ofertas de educação, escolas, universidades, certo? Escolas técnicas. A cidade do Rio proporcionando isso vai fazer com que ocorra essa migração pendular, as pessoas vindo trabalhar aqui e retornando no final do dia ou no final da semana, beleza? E a região metropolitana é justamente a área composta por um núcleo urbano, que a gente chama a metrópole, e as demais cidades vizinhas que ficam ao redor dessa metrópole, dessa cidade principal, dessa cidade, entre aspas, central, beleza? É o que a gente vê justamente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a metrópole, e em toda a região metropolitana, que são as cidades ao redor da cidade do Rio de Janeiro, né? E essas cidades ao redor da metrópole, no caso nossa, do Rio de Janeiro, elas são influenciadas diretamente e indiretamente pela metrópole, pela cidade do Rio, né? Com grande fluxo de pessoas, de mercadorias, de informação entre essas cidades que fazem parte dessa região metropolitana, beleza? Aqui, olha, eu trago alguns exemplos de regiões metropolitanas mais populosas do mundo, né? A primeira é a região metropolitana de Tóquio, né, que tem quase 40 milhões de habitantes, né? Depois a região metropolitana de Delhi, na Índia, né, com quase 23 milhões de habitantes, beleza? Aqui eu trago o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar. Número 1, que cidade é essa aqui? Rio de Janeiro, obviamente, vocês têm que saber. Aqui, ó, a gente está na Ilha do Governador 1, que está dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Que é a metrópole. Nós somos a metrópole da região metropolitana da cidade do Rio, beleza? E ao redor nós temos as outras cidades ao redor da região metropolitana do Rio de Janeiro, beleza? Belfor Roxo, Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Seropédica, São João de Meriti. Tem uma série de cidades que fazem parte dessa região metropolitana da cidade do Rio e que são influenciadas diretamente por essa metrópole, que no caso é onde nós moramos, que é a cidade do Rio. Beleza? Galera, por hoje é só. A gente vai dar encerramento na matéria por aqui. E na próxima aula a gente continua aqui falando sobre conurbação, megacidades, cidades globais, outras classificações que prefiro que seja numa próxima aula para a gente não acumular muita coisa e ficar muito confuso na cabeça de vocês, tá certo? Grande abraço.